Que a paz de Deus esteja em nossos corações. A gente vai dar uns informes, né, antes da nossa palestra da noite de hoje, dizendo que se encerrou hoje o ESD, tá? Semana que vem não vai ter ESD, só vai ter a reunião pública, tá bom? Então, o pessoal que chega às 7 horas pode chegar às 8, que a gente está encerrou o ESD hoje, até por conta aí do trânsito, da dificuldade, né, de chegar aqui a casa, né? Fica impossível de chegar no horário, então, por bem, nós estamos encerrando o ESD hoje e nós vamos retornar ano que vem, né, mês que vem, em data aí que vai ser divulgada pela diretoria, né, possivelmente antes da evangelização, do retorno da evangelização, ok? A gente vai iniciar informando também que a nossa evangelização teve o seu encerramento na semana passada, com a festa das crianças, né? Então sábado também a evangelização está em recesso e vai retornar em março, após o carnaval, tá? A reunião pública nós vamos ter a outra semana que vem, dia 18, e 25 e 31 nós não teremos reunião pública na casa, ok? Só dando esses informes importantes, né, para cada um de nós. Então, semana que vem será o nosso encerramento. Então, a gente pede para todos possam vir e trazer alguma coisinha, comes e bebes, porque nós vamos fazer o encerramento aqui no varandão, né, uma forma de confraternização aqui dos tarefeiros, dos frequentadores da nossa casa. Então, eu peço a todos vocês, né, que semana que vem tragam, né, que nós vamos fazer um lanche ali especial. Quarta-feira que vem. Isso, tá? Então tragam semana que vem e a gente vai fazer o nosso encerramento. Ok, meus irmãos? Então a gente vai iniciar com a leitura da página e a nossa irmã Melis fará a prece inicial. Ok? José, você pode fazer a leitura da página? Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, a gente vai ler o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Val Pereira Franco. A lição é: usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a espera de receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições, quando desejava acertar e produzindo sofrimento, quando intentava apaziguar, necessitando compreensão, e como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Essa página, ela vem muito a calhar, né? Mediante que a gente estava falando no nosso grupo de estudo, né? E é o que a gente está precisando no nosso dia a dia, é a tolerância, né? Então, com a tolerância, a gente vai conseguir caminhar melhor, compreender o outro, né? Vamos fazer nossa prece essa noite. Vamos nos colocar na presença do nosso Mestre Jesus, dos nossos irmãos que aqui já se encontram, já preparando esse espaço, preparando para os trabalhos dessa noite. Os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão nessa noite. Agradecendo o nosso Divino Pai Eterno, o nosso Mestre Jesus e os nossos irmãos espirituais, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, por mais esse dia, pelas nossas vidas, pelo nosso pão de cada dia, pelas forças que nós temos recebido para suportar
as diversidades do dia a dia. Agradecemos aos nossos irmãos que estão conosco a todos os momentos de nossas vidas, nos auxiliando, protegendo, guardando, iluminando nossos caminhos nessa caminhada terrível. Obrigada, Mestre amado, por estarmos aqui juntos nesta noite. Pedimos, ó Pai, que ser conosco e com cada um que vai assistir a palestra para o nosso irmão nesta noite. Rogamos ao nosso Divino Pai a cada lar que se encontra em desarmonia, a cada família que esteja com problemas, com dificuldade. Pedimos para cada nome que se encontra no caderno o pedido de oração. Pedimos por cada irmão desencarnado que aqui se encontra nesta noite, por cada lar que aqui se encontra representado, por cada familiar e por nossas próprias vidas, que necessitam tanto, Senhor, do vosso auxílio, do vosso amparo. Precisamos nesse mundo tão turbulento de estarmos caminhando com segurança, mas com o seu auxílio, com a sua presença. Precisamos, Mestre amado, caminhar em sua direção. É muito difícil, as lutas são grandes, muitas são as dificuldades, mas sabemos que não estamos sós. Temos sempre o auxílio divino, o auxílio de nossos irmãos espirituais. Nos ajude, fale conosco, através da tua palavra nesta noite, abençoando e iluminando a cada um de todo o trabalho que vai iniciar, que já se iniciou, mesmo antes de chegarmos aqui. Que assim seja. Boa noite a todos, paz e alegria em nossos corações, que Jesus possa tocar os nossos corações na noite de hoje e que nós possamos compreender o tema que será estudado nesta noite. O nosso tema é o perdão, um tema muito difícil nos dias de hoje, nessa atualidade, nesses dias de escândalos, nestes dias tempestuosos. Perdoar é uma virtude divina em que muitos de nós temos dificuldades em realizar essa ação de perdoar. E nós vamos recordar, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos acompanham pela internet, encarnados, desencarnados, aqui presentes, a mensagem sublime de Jesus quando nos ensinou a orar o Pai Nosso. E em uma das suas estrofes do Pai Nosso, lá no final do Pai Nosso, Jesus nos diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus coloca uma condicional: Senhor, perdoe a minha dívida, mas de acordo com o que eu faço com o meu semelhante. Porque não adianta ele me perdoar se eu não perdoo. E o perdão, na acepção espírita da palavra, é o esquecimento da ofensa. É o não revidar a ofensa. O primeiro passo para o perdão é o não revide. É o não revide. Porque o esquecimento, ele vem depois. Porque o nosso cérebro, ele marca aquele ato negativo que foi atingido na nossa vida, o ato negativo,
que foi atingido na nossa vida, ele fica registrado no nosso cérebro, no nosso campo mental. Fica ali, guardadinho, guardado no nosso cérebro. E o que acontece? Todas as vezes que nós olhamos para aquele objeto, ou aquela pessoa que nos causou algum dano material, psicológico, emocional, o que acontece? O nosso cérebro recria dentro de nós aquela sensação negativa daquele ato. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, ele nos ensina a fazer o quê? Não revidar. Ao invés de reagirmos, agirmos. Por mais que isso nos doa, por mais que isso choque os nossos sentimentos, por mais que isso fira o nosso orgulho próprio, que nós não sejamos aqueles que estão revidando a uma coisa negativa, que estão revidando a uma ação, que estão revidando a uma ingratidão, que estão revidando a um ato de maldade, que nós não sejamos esses. Então, nessa época do ano, em que a humanidade toda se reúne em torno do aniversário do Mestre Jesus, nós temos que procurar, meus irmãos, minhas irmãs, colocar em prática a mensagem divina. E Jesus diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E Jesus nos conta a história de um homem que era servo de um senhor muito rico, um senhor que tinha muitas terras, tinha um verdadeiro império ao seu dispor. E esse homem devia uma quantia pequena a esse senhor. E esse senhor, que era muito rico, mandou que prendesse aquele servo que não havia pago aquilo que estava devendo. E colocou ele trancado, até que o homem insistiu tanto e se ajoelhou perante desse senhor e pediu perdão, que ele tivesse um pouco de paciência, porque ele iria pagar até o último iota, até o último centil, aquele valor que ele havia devido a esse senhor. O senhor, se condoendo, tendo comiseração e pena daquele homem, disse: não precisa me pagar, a sua dívida está cessada nesse momento. Então o Senhor perdoou a dívida daquele homem. E aí o que aconteceu? Quando esse homem que teve, o devedor, teve a dívida perdoada, e ele sai dos aposentos, sai do castelo daquele senhor, ele encontra um companheiro seu de caminhada que devia uma miséria perto do que ele estava devendo àquele senhor ao qual havia perdoado a sua dívida. E ele avança sobre aquele homem, agarrando no pescoço e dizendo: paga-me tudo que me deves, ou te denunciarei aos juízes. E aquele homem se ajoelha perante ele e repete exatamente aquilo que ele havia pedido àquele senhor: tende um pouco de paciência, eu irei pagar tudo que eu lhe devo. Mas aquele homem, ao invés de agir de piedade com o seu próprio devedor, ele leva aquele homem e entrega aos juízes, e aquele homem fica trancado nos ferros. Só que ele não contava que os guardas haviam presenciado a cena com o Senhor e disseram: Senhor, fora até o Senhor, aquele homem que Vossa Majestade havia perdoado a dívida, ele não perdoou a dívida de um outro companheiro dele que estava devendo uma miséria perto do que ele estava devendo ao Senhor. E está preso esse homem. E o Senhor mandou que trancafiasse aquele homem, mas antes o chamou à sua presença e disse: servo infiel, por que não usaste de misericórdia como eu usei para contigo?
e ordenou que ele ficasse trancado e preso até que pagasse até o último quinhão da sua dívida. Então, meus irmãos, essa parábola de Jesus, essa história, né, em forma de parábola, ela demonstra muitas vezes isso. Nós queremos o perdão, mas nós não perdoamos. Nós queremos o perdão de Deus, o perdão da espiritualidade para os nossos erros, mas nós não temos a capacidade de perdoar aqueles que convivem conosco, de perdoar aqueles que trabalham conosco no dia a dia, lidam conosco no dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, no lar. Quantas famílias são desunidas? E essa época do ano, ela é envolta numa energia especial, porque Jesus se aproxima da nossa humanidade. Então é aquele momento em que nós temos os nossos corações amolecidos por esta energia crística que vem passando por todos os países, notadamente no Brasil, e vem trazendo a paz, a calma, vem tirando de nós a insensibilidade pela dor do próximo. A nossa indiferença, ela passa a diminuir, nós passamos a olhar para o próximo com mais carinho, com mais cuidado, com mais comiseração, com piedade. Isso tudo por influência de Jesus. Então é o momento certo de nós perdoarmos aqueles que nos feriram. Mas o perdoar é não revidar. Não é esquecer a falta, é não revidar a falta. Porque o processo de esquecimento, ele virá depois. Então o primeiro passo, por isso que as pessoas não conseguem trabalhar o perdão e outras virtudes, porque elas pulam o passo para atingir aquela virtude. Elas querem ir de um salto só, e não é assim. Não dá para ir. Né? Quando a gente viaja para o Nordeste, tem voos que tem que fazer conexão. Às vezes você vai para a Bahia, e o avião tem que ir lá para Brasília fazer a conexão para depois ir para a Bahia. A mesma coisa. A gente pode fazer uma analogia com a busca por uma virtude. Então, o perdão, a gente começa aqui, não revidar. Eu estou morrendo de raiva, de rancor daquela pessoa, mas eu não vou revidar. Já é o processo do perdão em andamento. Eu não revidei. Está me doendo, eu estou triste, chateado. Como eu sou ser humano, os sentimentos de ódio, de raiva e rancor, eles vêm. Mas só em não revidar, você já começa a dar o primeiro passo. Ah, mas eu estou sentindo ódio. Vai passar. Vem o ódio, que é da natureza humana, e depois você faz uma prece, para que esse ódio não retorne para você e também não atinja aquela pessoa. E como nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus, o Evangelho nos ensina que nós não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não adianta multiplicar e achar 490 vezes, que é para cada falta. E aquela pessoa, se ela repetir a falta, nós devemos perdoar infinitamente. Isto é, não revidarmos aquela ação negativa que foi direcionada a nós. E com o tempo e não revidar, mudando o nosso padrão vibratório, o que nós vamos atingir? Nós vamos atingir o perdão do esquecimento da falta. Quando nós encontrarmos aquela pessoa novamente, aquela sensação de mal-estar, aquela lembrança de tudo de negativo que ela nos fez, ela vai sendo arquivada aos poucos, e aí nós devemos agradecer a Deus, porque nesse momento nós conquistamos uma virtude, que é a virtude de perdoar. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu tenho um parente muito difícil, né? E sempre eu estou perdendo a paciência com esse parente. Na realidade, a gente não perde aquilo que nós conquistamos. Se nós perdemos a paciência, é porque nós nunca tivemos paciência. E quem tem, não a perde. É uma conquista moral. E as conquistas morais, elas não se perdem assim. Então, o trabalho da paciência,
e aí também a gente pode fazer uma ligação com o perdão, ele se dá através de um processo, de um passo a passo. Para atingirmos a paciência, nós temos que tolerar primeiro. Da tolerância, nós passamos à compreensão. Eu tolero aquele irmão que pisa no meu carro. Depois eu passo a compreender que ele é mais doente do que eu espiritualmente. No momento que eu passo da compreensão, eu passo a ter paciência. Porque se eu entendo que ele é um infeliz do ponto de vista espiritual, ele é mais doente do que eu, e eu já tenho mais conhecimentos do que ele, porque conhecereis a verdade vos libertará, e a doutrina espírita nos traz esses mecanismos de autopreservação espiritual, psicológica, emocional. O que eu faço? Eu passo a compreender a limitação dele. Passei a compreender, eu vou ter paciência com esse irmão. E da paciência para o amor é um salto extraordinário. E quem ama, perdoa. Porque é o processo final. O amor é o processo final do encadeamento de todas essas virtudes. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Em algumas traduções, o amor é traduzido por caridade também. E a caridade entendida por Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos do próximo e o perdão das ofensas. Então a caridade, que também é traduzida, biblicamente falando, como amor, ela engloba o perdão. E o perdão nada mais é do que amar, entender a limitação do próximo. Mas quantos de nós aqui temos essa capacidade de perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que fazem tudo para nos prejudicar, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual? E daí, meus irmãos, vem essa carga de obsessões coletivas, obsessões no lar. Porque por nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, ou as nossas vítimas, a gente passa a criar uma ligação espiritual de ódio contra aquele irmão que nos cobra os nossos débitos. É só sabermos que estamos sendo obsediados que a gente passa a ter raiva do obsessor. Poxa vida, eu estou caminhando aqui, e aí eu já soube de casos que há processos de obsessão, de fascinação, já indo para a subjugação. Isso está tudo no livro dos médiuns, né? Quem quiser se aprofundar, participe do ED da casa, pegue o livro dos médiuns, vocês vão ver a classificação da obsessão, em que o espírito fica jogando ideias negativas na cabeça da pessoa, e a pessoa fica com tanta raiva do espírito, ela começa a xingar o espírito, que ela sabe que está passando por um processo obsessivo, foi alertada sobre isso, e passa a ficar com ódio do espírito que está causando isso a ela. E muitas das vezes, na maioria delas, esse irmão foi uma vítima dessa pessoa. Então, ao invés dela aproveitar essa oportunidade, que é o momento da dor, que nós estamos apanhando do ponto de vista espiritual, né? Que a gente apanha sempre no mundo de provas e expiações, e nós agradecermos a Deus por esse momento de aprendizado e perdoarmos esses irmãos espirituais que muitas das vezes, por ignorância, pela própria dor que nós causamos a eles, estão cegos e tentam nos prejudicar de todas as formas. O que a gente faz? A gente fica com raiva deles, e eles são as vítimas na realidade, são as nossas vítimas, estão ali cobrando. E aí o que nós fazemos? Ah, você está me prejudicando, eu também vou te prejudicar. Aí fica trocando de posição. E nunca acaba isso. Séculos e séculos de perseguições espirituais. Porque ninguém quer ceder. Nós entramos apenas em processo reativo. Sempre reagindo, ao invés de agirmos, de mudarmos o nosso comportamento, de mudarmos a nossa postura. E aí nós pegamos o Evangelho, que nós estudamos aqui há 14 anos, todas as quartas-feiras. O que a gente faz com esse conhecimento?
a gente joga na lata do lixo. Porque nós estamos tendo o mesmo comportamento daqueles que não conhecem, que não querem aprender. Se ponham no lugar de Jesus, por um instante. O homem que só fez o bem, que segundo o plano espiritual foi a maior luz já descida a este plano, o modelo e guia da humanidade, que só fez o bem, foi traído. Todos aqueles, boa parte que ele havia auxiliado e curado, se voltaram contra ele, escolheram um ladrão para ser salvo da crucificação, o colocaram na pior morte possível no Império Romano, que era a morte por crucificação, que era uma morte lenta e dolorosa. Vamos nos colocar no lugar de Jesus. E mesmo assim, naquele momento de extremo sofrimento do ponto de vista material, porque Jesus estava entre nós como um homem, um corpo de carne, sentindo as dores, sentindo todas as dificuldades que advém de uma encarnação, numa época extremamente brutal, habitando uma região escravizada pelo Império Romano, habitando uma região em que os judeus odiavam os romanos. E Jesus, no ápice, já na sua passagem para o plano espiritual, na cruz, e segundo os evangelhos sinóticos, os evangelistas, que narram essa cena, estava ali entre dois irmãos criminosos. Jesus ainda olha para os céus e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, olha o nível de compreensão do Mestre. Porque o mal, na realidade, é a ignorância do bem. As pessoas agem de forma negativa porque muitas ignoram. Não tem compreensão de que estão causando dano ao próximo. Não tem isso. Jesus, entendendo a infância daquela humanidade, naquele momento, ele diz: Pai, perdoa. Ou seja, dê uma nova oportunidade de reparação a todos, porque eles não sabem o que fazem. E nós muitas vezes dizemos assim: eu não perdoo, não sou Deus para perdoar. E quantas vezes nas nossas orações nós pedimos perdão a Deus, mas nós não queremos perdoar. Olha a parábola aí. Eu devo R$1 milhão para o senhor rico. Me ajoelho e ele abate a dívida, ele não dá desconto nos juros não, ele abate a dívida toda. E aí eu tenho um irmão que me deve R$1.000 e eu vou em cima dele e exijo que ele seja preso. Mas eu fui abonado de uma dívida de R$1 milhão. Então, o que nós estamos querendo nas nossas vidas quando agimos dessa forma? Nós só queremos o que? Eu venha a nós e o vosso reino. Nada. Então, a grande dificuldade da humanidade hoje, o que nós estamos presenciando nos dias atuais, é que existem muitos cristãos sem Cristo. Pessoas que batem no peito, que acreditam em Jesus, que falam em nome dele, que estudam os seus ensinamentos, mas que esses ensinamentos não entram dentro dessas pessoas. Entra no ouvido, sai no outro, que tem o mesmo comportamento de antes, frequentando a casa espírita, participando dos trabalhos sociais, mas não se modificam do ponto de vista moral. Continuam com raiva, com ódio, com rancor, não perdoam aqueles que convivem com elas nos seus próprios lares. Uma mínima falta que seja, e a pessoa fica com ódio, com raiva, rogando praga para o próximo. E aí nós estamos vendo casos em sequência de infartos em pessoas que não têm nem 50 anos, síndrome do pânico, depressão, suicídio, o uso abusivo de drogas lícitas, o uso abusivo de ansiolíticos, remédios de tarja preta, direto. Olha o ponto que a nossa sociedade chegou.
Se você esbarra em alguém na rua, a pessoa já vem com 5, 6 pedras na mão, um pedaço de pau para te bater, porque você esbarrou nela. Você não pode se dirigir, fazer um questionamento. O nível de agressividade social está tão grande que é melhor ficarmos calados em todas as situações e compreender como Jesus compreendeu. E nos colocarmos muitas vezes nos perguntando o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Ah, mas eu não sou Jesus, mas e o exemplo que ele nos dá? Jesus diz assim: vós sois deuses. Tudo que eu fiz, vós também podeis realizar. E nós estamos usando essa advertência de Jesus, esse chamamento do Cristo, para modificar o nosso comportamento perante aqueles que nos cercam. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal é insípido e perde o seu gosto, para nada mais serve do que ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se essa luz é colocada embaixo da mesa, para que ela serve, se não iluminará nada? Vós sois deuses, e podeis fazer tudo aquilo que eu faço. Vamos focar no sal da terra. Quando Jesus nos coloca como sal da terra, o sal, ele é um ingrediente essencial na culinária. Os alimentos, a cozinha, se você não colocar sal na comida, ela fica com gosto xoxo, sem sabor. Né? E uma comida sem sal é igual comida de hospital, horrível, fica sem gosto. Então, quando Jesus nos chama de sal da terra, ele está dizendo: temperem a sociedade com os vossos bons exemplos. Com bom exemplo, perdoando, amando, compreendendo, entendendo a limitação do próximo, escandalizando positivamente a sociedade, dando bons exemplos, sendo espírita em qualquer situação, e não apenas na casa espírita. Porque aqui é fácil. Aqui é fácil. O ambiente espiritual propicia uma convivência ótima, mas quando nós saímos naquele portão ali e vamos enfrentar esse mundo de provas e expiações, nós somos testados se nós estamos prontos. E o nosso sal, ele está temperando a sociedade ou não está temperando? Eu sou bom dentro da casa espírita, mas lá fora eu não sou bom. Eu me calo na casa espírita, eu presto atenção, mas lá na rua não. Eu ajo da mesma forma que aqueles que não têm conhecimento. Então Jesus diz que a nossa responsabilidade como sal da terra é grande. Porque se nós não fizermos a diferença na sociedade, para que nós serviremos? Para que todo esse ensinamento aqui vai servir? Se ele não cria dentro de nós o tempero para a nossa vida e para a vida daqueles que nos servem. Então que nós sejamos aqueles discípulos do Cristo que seguem verdadeiramente os seus ensinamentos dentro da limitação de cada um de nós. Porque Jesus não nos cobra a perfeição. Jesus nos cobra a ação. Lenta, mas gradual. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Essa é a mensagem do Espírito de verdade. Então que a gente possa o quê? Criar esses laços de compreensão e de amor para que possamos aprender a perdoar, isto é, não revidar o mal que o nosso próximo nos causa. E não revidando, trabalhar o esquecimento, porque nós já vamos compreender a limitação dele. E aí eu passo a compreender ele a si mesmo, né? Ainda precisa caminhar muito, eu já passei por essa situação.
E quantos tiveram paciência comigo? Então a gente vai acabando esquecendo. É como uma arte de uma criança. Hoje ela faz uma bagunça, eu fico irritado, chamo a atenção, boto de castigo, depois eu esqueço aquilo, já passou. Não me fere mais. Imagina olhar para uma criança elevada e lembrar de tudo que ela fez sempre. Quem é que ia aguentar isso? Então que a gente possa o quê? Aprender a perdoar. Aproveitar esse momento do aniversário de Jesus, do aniversariante esquecido, que nós lembramos apenas das mesas fartas de carnes, comilanças, bebidas, esquecemos do aniversariante divino, o réu da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. É o homem honrado que foi esquecido no dia do seu próprio aniversário. Pessoa mais importante que já esteve entre nós e nós esquecemos o seu aniversário. A gente lembra do velhinho com o macacão vermelho que sempre esquece daqueles que não têm dinheiro para comprar presentes. Essa é a verdade. Mas nós nos esquecemos do amigo maior, que nunca abandona um amigo no meio do caminho, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é esquecido. Então que a gente possa, meus irmãos, colocar como meta para o ano que vem, que se aproxima, de 2020, trabalhar uma virtude por ano. Olha o desafio que Jesus nos coloca. Vamos trabalhar uma virtude? Uma por ano. Esse ano eu quero ser mais humilde, então eu vou trabalhar a humildade. E vai ser uma guerra dentro de mim. Porque nós temos dois inimigos brutais que caminham de mãos dadas dentro de cada um de nós, que é o orgulho e a vaidade. Então, quando eu sinto o meu orgulho ferido, a minha vaidade, por que ele tem ou não tem, e aí a vaidade ela puxa a inveja também, e aí você vê que o irmão maior disso tudo é o egoísmo, que anda junto com o orgulho e com a vaidade. Vamos trabalhar a humildade. 2020, eu vou ser mais humilde, eu vou aceitar as críticas, eu vou aceitar as pedradas, porque só é apedrejada a árvore que produz frutos, a árvore que não produz frutos não é apedrejada. Então vamos trabalhar, vamos meditar. Nós temos uma biblioteca aqui no centro, nós temos diversas obras que podem ser estudadas em casa, uma página por dia, meus irmãos, 15 minutinhos de leitura. Nós vamos conseguindo meditar sobre o que os espíritos amigos nos trouxeram. A maior caridade que os espíritos nos fizeram foram trazer as informações do plano espiritual, através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira e tantos outros, Ivone do Amaral Pereira, esses são os mais famosos, e quantos outros. O Emmanuel, nosso querido Emmanuel, trouxe mensagens belíssimas, interpretando o Novo Testamento de Jesus, interpretando o Apocalipse de Jesus, tudo mastigado. E nós, muitas vezes, com preguiça, não estudamos, não meditamos no ensinamento. Nós preferimos nos ligar nos gafanhotos que são citados no Apocalipse. Aqui. Os gafanhotos invadiriam as casas. Está aqui. Nos conectamos nessas energias negativas. E eu já cansei de ouvir pessoas que se dizem cristãs, e cristão tem cristão católico, cristão protestante, cristão espírita, porque cristão é aquele que segue o Cristo, falarem assim: tem que botar e fuzilar, desejar o mal do próximo. Como? Está indo contra aquilo que professa, porque Jesus em nenhum momento pregou o assassinato, pregou o revide, pregou o olho por olho e o dente por dente. Pelo contrário, Jesus já dizia assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Ou este outro, anterior a este final: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E como que nós, que nos intitulamos cristãos, podemos desejar o mal do próximo? Nesta encarnação, esse irmão, essa irmã, criminoso, cruel do ponto de vista social. Mas quem de nós aqui pode levantar a mão e falar, eu nunca fui um criminoso? Nesta vida, pode ser que não. Em outras vidas, o que nós fizemos? Por que Jesus diz assim, não julgueis para não seres julgados? Vedes a trave no olho do vosso irmão, mas não vedes o argueiro no vosso olho. Então nós estamos sempre prontos a apontar o erro do próximo, mas nós não estamos prontos a compreender a dificuldade que o outro tem. Nós não temos noção da dor do próximo. Cada um aqui de nós tem uma lágrima secreta, tem um sofrimento qualquer, que cada um de nós, não sabe muitas vezes o sofrimento do outro, o esforço que faz para estar aqui, a dor, o sentimento de abandono que bate, de solidão, de depressão. Nós não sabemos. Então, se nós, nesse grupo tão pequeno, não temos conhecimento, muitas das vezes, da dor daqueles que nos cercam, vamos estender isso para a nossa rua, vamos estender isso para o nosso bairro, vamos estender isso para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Então a gente não pode julgar, porque nós não sabemos o que motivou aquela pessoa a agir daquela forma. Mas nós estamos sempre prontos a julgar. Estamos sempre prontos a apontar o dedo. Não, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não faria nada, faria pior. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Se você está vivenciando a situação, a tua percepção muda completamente. Então que nós possamos, meus irmãos, pelo menos nesse período, aprendermos a perdoar. Não vibrar mais ódio, elevar os nossos pensamentos. Eu ainda não consigo perdoar no sentido do esquecimento, eu já não revido, mas eu não consigo esquecer da falta que aquela pessoa teve contra mim. Então ore por ela, peça a Deus que dê tudo de bom para aquela pessoa, e com o tempo esse sentimento de raiva, esse sentimento dessa lembrança dolorida, ela vai sendo apagada, e que nós possamos ser lembrados como verdadeiros discípulos de Jesus, porque muitos se amaram, porque os meus discípulos muitos se amam. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, e que neste Natal lembremos do aniversariante divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu nome, aí estaria, Senhor, no meio deles. E nós hoje nos encontramos em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui conosco na noite de hoje, aqueles, Senhor, desencarnados que tiveram autorização para participar do estudo do teu Evangelho, todos aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de oração da nossa casa, os enfermos do corpo e os enfermos da alma, e todos estes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam nesse momento as bênçãos da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor Jesus, Supremo Governador da Terra, Chefe Supremo do nosso Brasil. Usa-nos como teus instrumentos. Tua vontade é a nossa vontade. Ampara o nosso povo sofredor, iluminando as mentes dos nossos governantes, e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar.
que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, Jesus, nós só temos a te agradecer por tudo, pedindo as tuas bênçãos para todos aqueles que adentrarem a Câmara de Passas, saiam de lá melhores do que quando chegaram. Proteja, Senhor Jesus, a nossa cidade. Proteja-nos, Senhor, no retorno aos nossos lares. E que tenhamos, Mestre, uma semana de muitas conquistas morais, espirituais e materiais. Graças a Deus e que assim seja.